Sol, da Lua e dos planetas em meio às estrelas, influenciando nossa personalidade e destino. A astrologia não se baseia em algo tirado do nada. É a característica celeste de alguém. Durante séculos, milhões de pessoas, desde pobres aos líderes mundiais poderosos, confiam no sistema antigo em busca de respostas. A senhora Reagan chegou a contratar uma astróloga para orientar a agenda do presidente. Mas existe alguma prova de que a astrologia funciona? As previsões astrológicas são apenas adivinhações. A astrologia enfrenta um embate cósmico há séculos. Seria ela ciência ou mera superstição? Mistérios antigos submersos na obscuridade do tempo. Será que agora eles podem ser revelados só olhando para os céus? A verdade está lá em cima, oculta em meio às estrelas, em um lugar que chamamos de o Universo. Astrologia, um sistema ancestral baseado na noção de que os fenômenos celestes do universo afetam a vida dos seres humanos na Terra. E durante séculos, as pessoas confundiram astrologia com astronomia. Eu sou de Aquário e o que isso importa? Sou um cientista, não é? Entretanto, eu percebi, ao observar os meus alunos, que a astrologia é uma ótima maneira de quebrar o gelo numa festa. A primeira pergunta que fazemos ao nosso acompanhante é: qual é o seu signo? A comunidade científica questiona a validade da astrologia há séculos. Todavia, a astrologia é um grande negócio, com milhares de sites na internet, atendimento telefônico e colunas nos jornais. Quase 1 bilhão de pessoas de todas as classes sociais confiam nesse antigo sistema para aconselhamento. Até os executivos de Wall Street financiam o crescimento da astrologia nas finanças. Tem um ditado que diz: milionários não usam astrologia, só os bilionários. Todo mundo quer usar um instrumento que proporciona uma vantagem, e a astrologia com certeza faz isso. Contudo, existe algum fundamento científico por trás da astrologia? E como ela se diferencia da astronomia? A astronomia tem sua origem na astrologia, porque os primeiros astrônomos foram os astrólogos. Para analisar isso, temos que voltar no tempo, até o período dos babilônios, que viviam onde atualmente é o Iraque, durante o 2º milênio antes de Cristo. Naquela época, um seleto grupo de observadores do céu observava o misterioso firmamento como uma gigantesca tela de projeção. Eles criaram histórias sobre os corpos celestes ameaçadores, e eles acreditavam ser deuses poderosos que controlavam a vida na Terra. Na antiguidade, quando não entendiam o que eram aqueles corpos no céu, certas pessoas acompanharam seus movimentos e relacionaram esses seres, quem sabe até divinos, com a vida cotidiana aqui na Terra. Os observadores da abóboda celeste logo perceberam que havia um ritmo diário no céu, em que tudo nascia no leste e se punha no oeste em um ciclo regular. Porém, ao longo dos anos, o povo antigo notou que havia 7 corpos dos céus que tinham um movimento distinto daquele levantar e desaparecer cotidiano. Os 7 corpos eram o Sol, a Lua e os 5 planetas visíveis ao olho humano: Júpiter, Saturno, Marte, Vênus e Mercúrio. Os primeiros astrólogos criaram os 7 dias da semana a partir desses corpos celestes. Isto iniciou a Era Babilônica, quando eles acompanharam e mapearam os ciclos do tempo. Então, com esta forma primária de astrologia, o que importava era a providência e o destino, e olhar para os deuses no céu para saber como sobreviver aos ciclos do tempo pelos quais passavam. A astrologia se espalhou rápido pela Ásia e Europa. No ano 4 a.C., os astrólogos gregos fizeram uma grande descoberta.
O Sol se movia por um conjunto de estrelas em uma trajetória delimitada, atualmente conhecida pelos cientistas como eclíptica. Bom, dá para imaginar a projeção do Sol em justa posição com as estrelas ao longo de um ano. E não consegue ver as estrelas porque é dia, mas elas continuam lá. E a trajetória do Sol ao longo de um ano em meio às estrelas é a trajetória eclíptica. Os astrólogos antigos dividiram a banda eclíptica em 12 partes iguais, formando 12 grupos ou padrões estelares conhecidos como constelações. E notaram que algumas constelações lembravam vagamente animais e deram nome a elas. Havia um conjunto de estrelas que hoje se chama Léo, pois parecia um leão. Outra parecia um touro, que chama Taurus. Atualmente nós damos nome ao lugar que hospeda vários animais de Zu. Dessa mesma raiz fonética criamos a palavra Zodiac, ou zodíaco. Nós a chamamos de constelações. Eles chamam de signos através dos quais os 7 deuses se movimentam. Se observar as constelações, elas não se parecem com um touro ou carneiro. Só que eles projetavam sua perspectiva psíquica interior nessas estrelas através de seus mitos e histórias, tentando dar sentido às suas vidas e ao jeito como eles viviam. Por milhares de anos, as pessoas utilizaram a astrologia para tomar decisões sobre quando caçar, realizar a colheita ou guerrear. Muitos reis, rainhas e imperadores dependiam de astrólogos para cada ação que iriam tomar. E é claro que os reis e rainhas da antiguidade eram muito supersticiosos, sabiam que se desse qualquer passo errado, alguém fatalmente assumiria o trono. E eles tentaram usar o Sol e as estrelas como meios de prever o futuro. Mas no século XVII, a astrologia passou a ser investigada. Com base nas observações de outros, o astrólogo e físico Johannes Kepler propôs as 3 leis do movimento planetário para descrever como os planetas orbitavam o Sol. As leis de Kepler ajudaram a introduzir uma nova ciência chamada astronomia. Entretanto, ele e muitos outros cientistas continuaram a praticar a astrologia. Milhares de anos atrás, não existia a NASA, não havia a Fundação Nacional da Ciência. Kepler, Johannes Kepler, um dos maiores astrônomos iniciantes, ganhava a vida como astrólogo. E assim, todos os grandes astrônomos já idosos ganhavam dinheiro para as despesas, fazendo parte da lista de pagamento de uma rainha ou rei supersticioso que queria saber qual é o seu signo. Mas a invenção do telescópio no início de 1600 inverteu a visão antiga do universo e desafiou a base da astrologia. Os astrônomos começaram a notar que as estrelas que formavam as 12 constelações não eram pontos fixos piscando contra um pano de fundo, mas sóis distantes, a diversas distâncias da Terra e entre si. Pode ligar. Estamos instalando luzes neste terreno para formar uma das imagens mais reconhecíveis do céu noturno. Atrás de mim há uma cópia fiel do carro da Ursa Maior. Tal como o verdadeiro grande carro, parece um padrão de luzes bidimensional ou plano em sobreposição ao céu. No entanto, essas estrelas não estão próximas no espaço, mas estão a diferentes distâncias da Terra e entre elas. Se pudéssemos ver nosso grande carro de outro ponto do universo, veríamos que o padrão já conhecido de estrelas desaparece. E em vez disso, as estrelas ficariam erraticamente próximas umas das outras no céu. O grande carro nem é uma constelação. É um asterisco, um pequeno grupo de estrelas dentro de uma grande constelação conhecida como Ursa Maior. E a Ursa Maior não está incluída nas constelações que formam o zodíaco astrológico. Os astrônomos logo perceberam que poderia haver um número infinito de constelações dependendo do ponto de referência que fosse usado no universo. As constelações são uma invenção.
Elas não são reais. Distintas civilizações deram nomes diferentes a diversos grupos de estrelas. É o mesmo que brincar de unir os pontos. A União Astronômica Internacional concordou com o conjunto oficial de constelações para servir de referência artificial para auxiliar nos estudos das estrelas do universo. Nós dividimos o céu em 88 quadrados. Cada quadrado contém alguma constelação conhecida. Este procedimento, por sinal, não difere do que foi feito nos Estados Unidos quando foram desenhados os quadrados para formar os estados. Kansas é tão feito pelo homem quanto as constelações no céu. Já no século XVIII, a astrologia e a astronomia eram disciplinas separadas. E os cientistas eliminaram todas as expressões de espiritualismo do estudo científico das estrelas. A astrologia e a astronomia se separaram durante o período do Iluminismo e foi o mesmo período que o movimento dos planetas era apenas o movimento dos planetas e não o movimento também de influências psicológicas. Porém, muitos permanecem convencidos de que a astrologia determina a personalidade das pessoas. O que aconteceria se desafiássemos dois astrólogos a fazer uma leitura astrológica de uma pessoa famosa do século XX sem revelar seu nome, somente a data e o lugar de seu nascimento?